Juntos aqui no Jornal da Manhã, vamos ao vivo mais uma vez lá para Brasília, porque vem um outro assunto polêmico por aí, proposto pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Discutir o fim da reeleição no Brasil, aprovada no primeiro mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, para que ele mesmo pudesse e ganhou concorrer à reeleição, né? Ele falou na possibilidade de expandir o mandato, acabar com a reeleição de 4 e aumentar um pouquinho o mandato. Não é isso, Luciana? Foi isso mesmo, Colombo. É uma discussão antiga que se tem aqui dentro do Congresso Nacional e que acaba não evoluindo. Nesse momento em que há comentários, de uma suposta briga do Congresso Nacional com o Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Pacheco faz questão de ressaltar que não se trata aí de desentendimentos, que o Congresso, na verdade, ele cuida de assuntos de todos os poderes, sem necessariamente interferir em questões que são inerentes ao Poder Executivo ou ao Poder Judiciário. E até citou o exemplo dessa questão envolvendo a possibilidade de reeleição dentro do Executivo. Todo presidente que é eleito acaba dizendo que não vai tentar uma reeleição. No final das contas, acaba tentando se reeleger. E é isso que o Congresso Nacional quer dar uma regulamentada. Rodrigo Pacheco voltou a dizer que a expectativa é de que esse tema volte a ser discutido dentro do Congresso Nacional. A gente tem, inclusive, a declaração que foi dada pelo presidente do Senado. Daqui a pouco nós vamos discutir o Instituto da Reeleição no Brasil, a coincidência de eleições, eventualmente passar mandatos de 4 para 5 anos sem reeleição. São ideias postas que atingem o Poder Executivo, mas que também não são afronta ao Poder Executivo. São reflexões e deliberações que é papel do Congresso fazer, que é aqui a Casa do Povo, e nós somos votados para isso, somos os legítimos representantes da sociedade, que interessa ao Judiciário, que interessa ao Executivo, mas que são decididas no Legislativo. Foi uma forma de Rodrigo Pacheco dizer que quando o Congresso Nacional analisa possíveis alterações nas regras de funcionamento do Supremo Tribunal Federal, não quer dizer que está criando briga, desentendimento com os ministros da Casa. Pacheco ressaltou que tem 2 propostas que estão sendo discutidas que podem sim avançar. A questão é envolvendo regras internas do tribunal, envolvendo decisões liminares, envolvendo principalmente mandato de ministro também do Supremo Tribunal Federal. Há propostas aí de 9, 11 anos de mandato e não mais um mandato vitalício. Agora, Rodrigo Pacheco admitiu que quando você fala na possibilidade do Congresso Nacional derrubar decisões do Supremo Tribunal Federal, aí é um assunto mais polêmico que talvez não avance nas casas. Luciana Verdolim, ao vivo, direto de Brasília, aqui no Jornal da Manhã, tem informação, tem análise e opinião também. A gente vai ouvir a Amanda Klein a respeito desse assunto. Amanda, tem algum formato melhor que o outro? 5 anos sem direito à reeleição, 4 anos com direito a uma reeleição. E esse é um mal a ser discutido, é um mal do nosso sistema político ou não necessariamente? Colombo, eu não vejo como uma prioridade. É interessante essa nova roupagem que assumiu o Rodrigo Pacheco, porque, olha, só da semana passada para cá, ele colocou 2 hipóteses aí, trouxe 2 hipóteses à baila que ameaçam outros poderes, impor mandato fixo para ministro do Supremo, de no máximo 11 anos, 12 anos, e depois encurtar o mandato do presidente da República. Se a gente for começar a discutir isso no Brasil, a gente perde o foco do que realmente importa, que são as questões econômicas. A gente devia estar falando no Senado, por exemplo, sobre reforma tributária, e agora as questões de segurança pública, que são uma preocupação enorme da população, sem contar saúde, educação, tantas outras. Não deixa de ser irônico que, ao completar 35 anos de Constituição, a gente veja essa tensão crescente entre os poderes, como se cada um quisesse se reafirmar e se posicionar. E agora a gente vê o Rodrigo Pacheco não só acenando para dentro, mas acenando para um grupo de bolsonaristas de uma direita mais reacionária, e não só, também de outros parlamentares muito mais moderados no Senado, que estão muito incomodados, e na Câmara, que estão muito incomodados com o avanço do Supremo sobre as suas
prerrogativas. Esse alargamento do Supremo, que começou a se notabilizar no julgamento do Mensalão em 2012, foi passando por várias fases no combate à corrupção, no apoio à Lava Jato, depois dando um passo atrás e nessa última quadra da história na defesa da democracia. E começa a avançar também sobre pautas dos parlamentares. Primeiro, deixando eles numa espécie de córner, né, durante a Lava Jato, porque vários tinham ameaças ali de condenação por corrupção, não foram reeleitos, e quando o parlamento voltou a se empoderar e se reafirmar, eles foram emparedados agora, mais recentemente, com essas pautas ditas progressistas. Foi um erro, provavelmente, de agenda ou de tato político da ministra Rosa Weber, que fez com que emergisse essa reação muito grande de senadores, principalmente. Agora, Dantas, é um debate muito antigo, esse do fim da reeleição, e há argumentos fortes nos dois sentidos. Quem é a favor do fim da reeleição diz que é muito comum que esses candidatos, esses já detentores de cargos, aproveitem o final aí do mandato para sempre estabelecer políticas voltadas já para as eleições, medidas eleitoreiras já pensando numa eventual reeleição. Aqueles que são contra, aliás, aqueles que são contra esse debate da reeleição, dizem que é preciso que haja esse fim da reeleição, é preciso que haja tempo para que esses detentores de cargos estabeleçam políticas públicas. Queria te ouvir a respeito disso. De que lado você está? Lívia, tem um velho ditado que diz que políticos e fraldas precisam ser trocados de tempos em tempos e pelo mesmo motivo. A gente tem que encarar esse debate sobre reeleição também do ponto de vista do Legislativo. Não faz sentido o Legislativo resolver limitar o mandato do Executivo sem limitar o seu próprio mandato. Nós temos reeleições infinitas no Legislativo, criaram um ecossistema em que quanto mais mandatos você tem, mais respeitado você é dentro do meio político, e isso acaba criando, vamos dizer assim, guetos até, né? Você tem políticos que estão há 40 anos dentro do Congresso e que, durante esse tempo, eles fazem seus sucessores, filhos, netos, criam capitanias hereditárias que dominam a política e abrem pouco espaço para renovação, efetivamente, do próprio pensamento dentro do Congresso. Então, a gente tem uma pressão importante da sociedade, muitas demandas que são difusas, né? Considerando aí o tamanho do Brasil, as diferentes regiões e culturas, e você precisa ter, de fato, um Congresso que represente isso. Então, vamos falar de reeleição? Vamos falar também de limitação de reeleição no Congresso, né? No Legislativo, de maneira geral, não só no federal. Eu acho que 2 mandatos seguidos são suficientes para que um gestor consiga, de alguma maneira, aplicar ali a sua política, né? Agora, a gente precisa também entender que cada vez mais os nossos políticos, eles devem se preocupar em implementar políticas de Estado, políticas que sejam mantidas pelo próximo governo e não políticas de governo. A gente vê muitas vezes um mandato sendo substituído pelo outro e políticas sendo desfeitas simplesmente por causa de briga ideológica.